O Caio Jorge, nesse final de semana, aproveitando essa parada aí que todos os jogadores tiveram para ter um período até extenso de descanso e daqui a pouco terá mais, ele foi convidado para ir em vários programas de televisão lá em São Paulo, Rio de Janeiro, para poder falar um pouco a respeito de Cruzeiro, falar do seu momento, falar da forma que o técnico Leonardo Jardim trabalha, do ambiente que é dentro da Toca da Raposa, das coisas que funcionam, como funcionam aqui no Cruzeiro, até mesmo no Atlético, porque em um momento ele foi abordado sobre algumas situações que envolvem o Atlético, e o jogador, claro, em evidência, aceitou todos os convites e esteve lá. Na ESPN, onde foi que me chamou mais atenção a passagem do Caio, ele foi perguntado a respeito da situação que envolve o Dudu. Porque, querendo ou não querendo, é uma situação que, pô, estamos em Minas Gerais. Em Minas Gerais tem Cruzeiro, tem Atlético, são duas instituições que dominam o cenário e, consequentemente, o que acontece que envolve os dois vira notícia nacional, ganha grande conotação no Estado e todo mundo quer falar a respeito do assunto, quer procurar entender o porquê disso, o porquê daquilo, como que se deu essa situação, o que que fez chegar até aí, os porquês do jornalismo. E é absolutamente saudável que isso aconteça para que o torcedor também tenha o entendimento de como que de fato funciona o mundo do futebol, porque o futebol é muito além das quatro linhas, é muito mais do que apenas 90 minutos de jogo, de partida, né? O jogo é muito mais do que 90 minutos. E o Caio Jorge rasgou o verbo e falou algumas coisas que soa interessante para o futebol num todo, para o torcedor ter um pouco mais de entendimento do que de fato acontece. Ele foi perguntado a respeito da situação que envolveu o Dudu, como que foi recebido ou recepcionado pelos jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro escolher desligar o Dudu ao técnico Leonardo Jardim. E ele falou umas coisas, né, que são até inusitadas para alguns, mas que deveria vigorar no meio do futebol. Ele falou, olha, é um recado. E de fato é um recado da diretoria. Que eles estão fechados com o Leonardo Jardim. E se algum jogador fizer gracinha, vai sobrar para ele. E sabe por que eu estou falando sobre isso? Nem é a respeito de Cruzeiro e Atlético especificamente, não. É a respeito da diretoria ou das diretorias de todos os clubes do futebol brasileiro. A partir do momento que a diretoria do Cruzeiro toma essa atitude, é um recado que talvez poderia enraigar dentro da instituição de que jogador ele não tem que ter carta branca em time nenhum. Jogador não tem que ter poder de decisão em clube nenhum. Porque não é o jogador que paga as dívidas, que paga as contas, não é o jogador que sustenta a instituição. Então, seja qual for o jogador, eu acho que as diretorias das instituições, se quiserem de fato profissionalizar os seus clubes, precisam mostrar aos funcionários qual que é o seu terreno de atuação. É geograficamente mesmo. É levar o jogador, segurar pela mão, assim como faz com criança, levar o jogador e mostrar para ele, olha, daqui para fora é você, porque você joga, porque você treina, porque dependemos de você para poder estarmos bem. Mas daqui para dentro, você não manda nada. Daqui para dentro, quem toma as decisões é o técnico. Quem escolhe os 11 que vai jogar ou que vão jogar é o treinador. Quem escolhe quem vai ser convocado para a partida, quem vai ser escalado na lista, né? Aquela lista que fica ali de manhã cedo, na véspera do jogo, para os jogadores saber quem é que vai para a partida, quem foi convocado para o jogo ou não, é o treinador e a sua comissão técnica. Quem toma a decisão de quem sai, de quem fica, porque o Dudu pediu a saída do técnico Leonardo Jardim, isso é informação. Ele pediu a saída do técnico Leonardo Jardim e isso acontece por diversas vezes em vários clubes, em várias instituições. E os presidentes dessas instituições ficam do lado do jogador. Porque tem medo da opinião pública, tem medo da opinião e manifesto do torcedor. E aí o clube se torna amador. Quando as diretorias das instituições brasileiras entenderem que o jogador é só um funcionário, independente se é ídolo, se conquistou, se não interessa se tem nome, se não tem nome, ele é jogador de futebol e ele tem que fazer o que a sua profissão lhe manda. Escolher quem entra, quem sai, a hora que entra, a hora que sai, não é com o jogador.
não é com diretoria, não é com departamento, não é com diretor de futebol, não é com o presidente, não é com o técnico. É o técnico que escolhe. A partir do momento que a diretoria ou as diretorias do futebol brasileiro entenderem que quando ele contrata um treinador é para que este treinador tome as decisões e doa essas decisões a quem doer, aí os nossos clubes irão profissionalizar-se. Mas enquanto isso não acontecer, será essa várzea aí. Enquanto 2 jogos, 5 jogos, 10 jogos for suficiente para derrubar técnico, a gente vai continuar, e aí eu falo, né, de 10 jogos com resultados inversos, reversos, contrários, for suficiente para derrubar técnico, a gente continua nesse amadorismo. Enquanto o jogador entrar em sala de diretor de futebol para poder levar queixa de treinadores, para poder definir se o treinador fica ou se não fica, o nosso futebol vai continuar no amadorismo. Não tem essa de o jogador, por ele ser renomado, ele pode tomar as decisões porque o torcedor vai ficar do lado dele. O torcedor é idiota que vai ficar do lado dele. O torcedor que não entende nada do jogo, que se preocupa apenas com o resultado final de cada partida. Esse tipo de torcedor vai ficar do lado dele mesmo. Agora, o torcedor que quer um time austero, que quer um time saudável, que quer um time pronto, um time receptivo, um time que luta pelas conquistas, ele vai prezar pelo profissionalismo. E para que se preze pelo profissionalismo, existe uma hierarquia. Presidente, vice-presidente, diretor, CEO, diretor, treinador. Jogador é o último. Jogador é o último. Jogador só cumpre regras. Jogador só faz o que lhe mandam fazer. Jogador não toma decisão. Jogador não tem poder de decisão. Jogador define o que vai acontecer dentro de campo. Aí ele define, porque é com ele. O técnico passa a estratégia, ele executa. O jogador é o operário do futebol. É a principal estrela? É a principal estrela. É por causa deles que as rendas que geram receitas? Sim, é por causa deles. Mas a instituição é muito maior do que ele. Porque ele está ali trazendo está representando. E a gente só representa quem é maior do que a gente. O jogador está dentro do campo representando uma instituição. E vou repetir, a gente só representa quem é maior do que a gente. A gente só representa quem é maior. Não tem como você representar quem está abaixo de você. Quem está abaixo de você é que te representa. Você se sente representado pelo Cruzeiro? É, porque o Cruzeiro é maior que você. Então, o jogador, você se sente representado pelo Atlético? Porque o Atlético é maior que você. Então, o jogador, ele não é o executor de estratégias. E quando eu falo de estratégia, não estou falando de estratégia de jogo, não. Eu estou falando de estratégias de tomadas de decisão de dentro da instituição. O Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, o São Paulo, jogador nenhum deve ter o poder de tomar decisões. De quem joga, de quem não joga, de quem o técnico escolhe, de quem o técnico não escolhe, de quem o técnico tira, de quem o técnico coloca. Não. É por isso que nós vivemos nesse amadorismo que parece ser eterno. O Cruzeiro está dando um recado muito importante que poucas pessoas estão conseguindo assimilar o que está acontecendo ali. É o técnico, a partir de hoje, que toma as decisões no que diz respeito aos jogadores. Os jogadores apenas executam o plano de jogo. Passou disso, meu compadre, vira amadorismo.